Ela entrou chorando para pedir demissão, mas o CEO trancou a porta da sala, olhou nos olhos dela e disse: "Você vai ficar comigo." O que ele sabia que ela ainda não sabia, e por que esse momento mudaria tudo entre eles. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. A chuva fina de maio batia contra as janelas do º andar do edifício comercial na Vila Olímpia, criando um ritmo melancólico que espelhava perfeitamente o estado de espírito de Marina Santos. Ela fitava a tela do computador há mais de 1 hora, mas as palavras da apresentação pareciam dançar diante dos seus olhos cansados. Eram quase 10 da noite e, mais uma vez, ela seria a última a sair do escritório. "Marina, cadê o relatório que pedi hoje de manhã?" A voz áspera de Carlos Ferreira, seu supervisor direto, cortou o silêncio do escritório quase vazio. Ela suspirou profundamente, tentando manter a compostura. "Está na sua mesa desde as 3 da tarde, Carlos, junto com a análise de custos que você também solicitou." Carlos aproximou-se da mesa dela com passos pesados, o rosto vermelho evidenciando sua irritação constante. "Não me venha com essa atitude, Marina. Você está aqui para facilitar meu trabalho, não para me dar respostas atravessadas." Marina sentiu o familiar aperto no peito. 3 anos. 3 longos anos aguentando as humilhações diárias, os gritos infundados e a constante sensação de que, não importasse o quanto se esforçasse, nunca seria o suficiente. Ela olhou ao redor do escritório, observando as luzes da cidade que piscavam através das grandes janelas. São Paulo nunca dormia, mas ela sentia que estava morrendo um pouco a cada dia. "Sabe de uma coisa, Carlos?" Marina levantou-se lentamente, suas pernas tremendo ligeiramente. "Você tem razão. Eu não deveria estar aqui." Antes que ele pudesse responder, Marina pegou sua bolsa e caminhou em direção ao elevador. Cada passo era uma libertação, cada metro a separando de anos de sofrimento silencioso. Ela sabia exatamente o que precisava fazer. O elevador subiu até o 13º andar, onde ficava a sala do CEO. Marina respirou fundo, sentindo o perfume sutil do ambiente executivo, uma mistura de couro italiano e madeira nobre. Ela havia digitado a carta de demissão durante o almoço, guardando-a na bolsa como uma arma secreta para o momento certo. A secretária de Rafael Mendes já havia ido embora, deixando a antessala em penumbra. Marina podia ver a luz ainda acesa em seu escritório através da porta de vidro fosco. Ela bateu delicadamente. "Entre." A voz profunda e controlada de Rafael sempre causava um estranho efeito em Marina. Ela abriu a porta e o encontrou debruçado sobre alguns documentos, as mangas da camisa social branca dobradas até os cotovelos. Mesmo concentrado no trabalho, ele mantinha uma postura impecável. Quando levantou os olhos, Marina percebeu pela primeira vez como eram intensos, um castanho profundo que parecia ler além das aparências. "Marina." Ele se recostou na cadeira, surpreso. "O que a traz aqui tão tarde?" As palavras que ela havia ensaiado mentalmente durante a subida no elevador subitamente evaporaram. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas e, antes que pudesse se controlar, sua voz saiu embargada. Eu vim entregar minha carta de demissão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael Mendes permaneceu imóvel por alguns segundos, processando as palavras de Marina. Lentamente, ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos da calça social. A vista noturna de São Paulo se estendia diante dele como um mar de luzes, mas toda a sua atenção estava focada na mulher que chorava silenciosamente às suas costas. "Sente-se, Marina." Sua voz era suave, mas carregava uma autoridade natural que fazia com que as pessoas o obedecessem instintivamente. Marina hesitou, ainda segurando a carta com mãos trêmulas. "Não é necessário, Sr. Mendes. Eu só preciso que o senhor assine o recebimento e..." "Eu disse para sentar." Rafael se virou, e pela primeira vez desde que Marina trabalhava na empresa, ela viu algo diferente em seu olhar. Não era a frieza calculista do CEO temido por todos, mas uma preocupação genuína. Ela obedeceu, escolhendo a poltrona de couro marrom em frente à mesa. Rafael não retornou à sua cadeira. Ao invés disso, apoiou-se na beirada da mesa, ficando mais próximo dela. Marina podia sentir o perfume masculino dele.
algo caro e sofisticado que combinava perfeitamente com sua personalidade. Quanto tempo você trabalha aqui, Marina? 3 anos, senhor. E em todo esse tempo, quantas vezes conversamos pessoalmente? Marina franziu o senho, confusa com a pergunta. Talvez 5 ou 6 vezes. Sempre sobre trabalho. Rafael assentiu lentamente. Exatamente. E você sabe por quê? Ela balançou a cabeça negativamente, enxugando discretamente as lágrimas com as costas da mão. Porque toda vez que eu a vejo, Marina, você está correndo, sempre sobrecarregada, sempre com pressa, sempre parecendo que carrega o mundo nas costas. Ele fez uma pausa estudando o rosto dela. Eu sei exatamente o que Carlos Ferreira fez com você hoje, e ontem, e na semana passada. Os olhos de Marina se arregalaram. Como o senhor. Você acha que eu não observo o que acontece na minha empresa? Rafael cruzou os braços, sua expressão endurecendo. Você acha que eu não percebo quando uma das minhas melhores funcionárias está sendo destruída por um supervisor incompetente? Marina sentiu o coração acelerar. Suas melhores funcionárias? Marina, você salva esta empresa todos os dias. Você corrige os erros do Carlos, antecipa problemas, resolve crises que nem chegam ao meu conhecimento. Você acha que eu não sei que foi você quem organizou a apresentação que salvou o contrato da Petrobras mês passado? Ela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Em 3 anos, nunca havia recebido um reconhecimento sequer. Rafael se aproximou mais, agachando-se ao lado da poltrona dela. Você não vai sair desta empresa, Marina, não assim. Mas eu não aguento mais, Sr. Mendes. Eu não consigo mais. Eu sei. Sua voz era quase um sussurro. E é por isso que você vai trabalhar comigo, diretamente comigo. Carlos Ferreira pode procurar outro emprego amanhã mesmo. Marina piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Trabalhar com o senhor? Mas eu sou apenas uma assistente. Você é muito mais do que isso, Marina. E está na hora de você descobrir o quanto. Rafael estendeu a mão, esperando que ela entregasse a carta de demissão. Marina olhou para o papel amassado em suas mãos, depois para o homem à sua frente. Pela primeira vez em 3 anos, ela sentiu uma faísca de esperança. Lentamente, ela colocou a carta na mão dele. Rafael rasgou-a em pequenos pedaços, deixando-os cair na lixeira ao lado da mesa. Bem-vinda à sua nova vida, Marina Santos. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Marina já estava acordada há pelo menos 1 hora. Ela havia passado a noite inteira repassando a conversa com Rafael, questionando se tudo aquilo havia sido real ou apenas um sonho desesperado de sua mente cansada. O apartamento pequeno no Tatuapé, que ela dividia com a colega de faculdade Júlia, estava silencioso exceto pelo barulho distante do trânsito matinal. Marina escolheu cuidadosamente sua roupa, um vestido azul marinho que havia comprado meses atrás, mas nunca teve coragem de usar. Hoje parecia o dia certo para usar. Ela olhou-se no espelho do banheiro, tentando reconhecer a mulher que a fitava de volta. Os olhos ainda estavam ligeiramente inchados de tanto chorar na noite anterior, mas havia algo diferente ali, uma fagulha de determinação que não via há muito tempo. Vai dar tudo certo, murmurou para si mesma, aplicando um pouco de corretivo sob os olhos. A viagem de metrô da linha vermelha até a Vila Olímpia nunca havia parecido tão longa. Marina observava a cidade acordar através das janelas do vagão. Trabalhadores com expressões cansadas, estudantes com fones de ouvido, executivos verificando seus celulares. Ela sempre se identificou com aquela massa de pessoas lutando para sobreviver na metrópole paulistana, mas hoje sentia que estava prestes a dar um passo em direção a algo completamente diferente. O edifício da Tec Brasil parecia mais imponente que nunca. Marina respirou fundo ao entrar no elevador, apertando o botão do 3º andar pela 2ª vez em sua vida. Quando as portas se abriram, ela foi recebida por uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos presos em um coque impecável. Você deve ser Marina Santos. A mulher sorriu calorosamente. Sou Helena Carvalho, assistente executiva do Rafael há 8 anos. Ele me pediu para recebê-la. Prazer, Helena. Marina apertou a mão dela, notando a firmeza e a confiança no gesto. Venha, vou mostrar sua nova estação de trabalho. Helena a conduziu por um corredor que Marina nunca havia explorado. Diferente do andar onde trabalhava antes, este ambiente respirava sofisticação.
Pisos de mármore, quadros de arte moderna nas paredes e uma vista privilegiada da cidade. Elas pararam diante de uma mesa moderna, posicionada estrategicamente em frente à sala de Rafael. Esta será sua mesa, Helena explicou, indicando o móvel de madeira clara, com 2 monitores e uma cadeira ergonômica. O Rafael gosta de ter as pessoas-chave próximas a ele. Você trabalhará diretamente com ele em projetos estratégicos. Marina assentiu, ainda processando a mudança radical em sua realidade. Helena, posso perguntar uma coisa? Claro. Como é trabalhar com ele? Quero dizer, pessoalmente. Helena sorriu, como se já esperasse essa pergunta. Rafael é exigente, isso é verdade. Mas também é justo. Ele não tolera incompetência, mas valoriza dedicação e honestidade. Se você fizer seu trabalho bem feito, ele será seu maior defensor. E se eu não conseguir, se eu não for o que ele espera? Helena colocou a mão no ombro de Marina. Querida, Rafael Mendes não toma decisões por impulso. Se ele trouxe você para cá, é porque viu algo especial em você. Confie nele e confie em si mesma. Naquele momento, a porta do escritório de Rafael se abriu e ele apareceu usando um terno cinza escuro que realçava sua silhueta atlética. Quando seus olhos encontraram os de Marina, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Bom dia, Marina. Pronta para começar? A primeira semana de Marina no 300º andar passou como um borrão de reuniões, relatórios e descobertas. Ela rapidamente percebeu que Rafael não era o CEO frio e inacessível que todos pintavam. Ele era meticuloso, sim, e tinha padrões altíssimos, mas também demonstrava um cuidado genuíno com sua equipe. Marina, você pode revisar esta proposta antes de eu apresentá-la ao conselho? Rafael colocou uma pasta sobre a mesa dela, suas mãos bronzeadas contrastando com o branco dos documentos. Era quinta-feira, fim da tarde, e a maior parte do escritório já havia se esvaziado. Marina havia notado que Rafael frequentemente trabalhava até tarde, e ela, naturalmente, começou a ajustar seu horário para acompanhá-lo. Não por obrigação, mas porque, genuinamente, gostava da sensação de contribuir para algo maior. Claro, ela pegou a pasta, seus dedos acidentalmente tocando os dele. O contato foi breve, mas suficiente para enviar uma corrente elétrica por seu braço. Rafael pareceu notar também, mas se afastou discretamente. Estarei na sala de reuniões número 3. Pode me encontrar lá quando terminar? Marina assentiu, tentando ignorar o aceleramento de seu coração. Ela abriu a pasta e começou a ler a proposta para a expansão da empresa para o mercado argentino. Conforme lia, sua mente naturalmente começou a identificar pontos que poderiam ser melhorados, questões que precisavam ser esclarecidas. 40 minutos depois, ela bateu na porta da sala de reuniões. Rafael estava de pé diante de um quadro branco, fazendo anotações. Ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, uma versão mais relaxada do executivo que todos conheciam. Então, qual é o veredicto? Ele perguntou sem se virar. A proposta é sólida, mas... Marina hesitou. Mas? Rafael finalmente se virou para encará-la. Mas eu acho que você está subestimando a complexidade das leis trabalhistas argentinas. E também... Ela se aproximou do quadro. A análise de concorrência local precisa ser mais profunda. Rafael cruzou os braços, observando-a com interesse. Continue. Marina sentiu a confiança crescer dentro dela. Eu passei a manhã pesquisando sobre o mercado argentino. Há 3 empresas locais que não estão mencionadas aqui e uma delas acabou de receber um investimento de 50 milhões de dólares. Como você descobriu isso? Eu tenho contatos em Buenos Aires. Uma colega da faculdade trabalha no setor de tecnologia lá. Marina corou ligeiramente. Espero que não seja um problema eu ter tomado essa iniciativa. Rafael se aproximou dela, seus olhos brilhando com algo que Marina não conseguia decifrar. Problema? Marina, isso é exatamente o que eu esperava de você. Ele pegou um marcador e começou a escrever no quadro. Me fale mais sobre essas empresas. Durante a próxima hora, Marina se viu completamente à vontade, discutindo estratégias de mercado e analisando dados como se fizesse isso há anos. Rafael não apenas ouvia suas sugestões, mas as implementava imediatamente, fazendo perguntas que a desafiavam a pensar ainda mais profundamente. Marina, ele disse finalmente,
quando terminaram de revisar toda a proposta. Você percebe que acabou de salvar a empresa de um erro que poderia ter custado milhões? Ela balançou a cabeça, ainda não acreditando completamente. Eu só fiz meu trabalho. Não. Rafael se aproximou mais, tanto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Você fez muito mais que isso. Você pensou como uma verdadeira estrategista. Marina levantou os olhos para encontrar os dele. Por um momento, o ar entre eles pareceu eletrificado. Rafael estendeu a mão e, delicadamente, afastou uma mecha de cabelo que havia caído sobre o rosto dela. Obrigado, ele murmurou, sua voz mais rouca que o normal. Pelo quê? Por me lembrar por que eu comecei esta empresa. O momento foi quebrado pelo toque do celular de Rafael. Ele se afastou para atender e Marina aproveitou para respirar fundo. O que estava acontecendo com ela? E mais importante ainda, o que estava acontecendo com ele? Quando Rafael desligou o telefone, sua expressão havia voltado ao profissionalismo habitual. Era minha mãe. Jantar em família amanhã à noite. Ele fez uma pausa. Marina, você gostaria de me acompanhar? Como minha parceira de negócios, é claro. Marina sentiu o coração disparar. Eu não sei se seria apropriado. Minha família faz parte do negócio. Meu pai é um dos fundadores. Seria útil para você conhecê-los. Marina sabia que havia algo mais naquele convite, mas decidiu não questionar. Tudo bem, eu aceito. Rafael sorriu, e pela primeira vez, Marina viu um lado mais jovem dele, quase vulnerável. Ótimo, vou buscá-la às 7. Quando Marina chegou em casa naquela noite, Júlia a esperava com uma xícara de café e um sorriso maroto. Então, como foi o primeiro dia no paraíso corporativo? Marina desabou no sofá, ainda processando tudo o que havia acontecido. Ju, eu acho que estou me metendo em uma confusão muito grande. Que tipo de confusão? Marina cobriu o rosto com as mãos. O tipo que envolve um CEO incrivelmente atraente e um jantar com a família dele amanhã à noite. Júlia quase deixou a xícara cair. Marina Santos, me conta tudo, agora. Marina mudou de roupa pelo menos 5 vezes antes de decidir pelo vestido preto simples e elegante que havia comprado em uma liquidação no shopping Eldorado. Ela se olhou no espelho pela 10ª vez, ajustando o colar de pérolas que havia sido presente de formatura da sua mãe. O nervosismo estava consumindo seu estômago, e ela questionava pela 1000ª vez se havia tomado a decisão certa. O interfone tocou pontualmente às 7 horas. Marina respirou fundo, pegou a bolsa e desceu até a entrada do prédio. Quando viu Rafael apoiado em um BMW preto, vestindo uma camisa social branca e calça jeans escura, ela quase perdeu o fôlego. Era a primeira vez que o via em roupas casuais, e o efeito era devastador. Você está linda, ele disse simplesmente abrindo a porta do passageiro para ela. Obrigada. Marina deslizou para dentro do carro, sentindo o perfume masculino dele envolver o ambiente. Estou um pouco nervosa, para ser sincera. Rafael deu a partida e saiu do estacionamento. Minha família vai adorar você, principalmente minha mãe. Ela sempre diz que preciso de mais pessoas inteligentes ao meu redor. O trânsito estava pesado na Marginal, típico de uma sexta-feira à noite em São Paulo. Rafael dirigia com segurança, uma mão no volante e a outra descansando no câmbio. Marina observava a cidade pela janela, as luzes dos prédios criando um mosaico urbano que sempre a encantava. Posso perguntar uma coisa? Marina se virou para encará-lo. Claro. Por que você realmente me convidou e não aceito parceira de negócios como resposta? Rafael sorriu, mantendo os olhos na estrada. Você é direta. Gosto disso. Ele fez uma pausa. A verdade é que minha família está preocupada comigo. Acham que trabalho demais, que não tenho vida pessoal. Aparecer com você pode amenizar a pressão. Marina sentiu uma pontada de decepção. Então sou apenas uma fachada? Não. A resposta foi rápida e firme. Você é muito mais do que isso, Marina. Só ainda não sei exatamente o que. Eles chegaram a uma casa imponente no Jardim Europa, com portões de ferro e um jardim perfeitamente cuidado. Marina sentiu-se intimidada pela ostentação do local, mas Rafael pareceu notar sua hesitação. Respire, ele sussurrou enquanto caminhavam até a porta. Eles são apenas pessoas normais que moram em uma casa grande. A porta foi aberta por uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos,
cabelos grisalhos presos em um chignon sofisticado. Os olhos dela eram idênticos aos de Rafael, o mesmo castanho profundo e penetrante. Rafael, ela o abraçou calorosamente antes de se voltar para Marina. E você deve ser a famosa Marina sobre quem meu filho não para de falar. Mãe, Rafael alertou, mas sua voz carregava carinho. Dona Mendes, muito prazer. Marina estendeu a mão, mas foi surpreendida por um abraço afetuoso. Me chame de Teresa, querida. Venham, seu pai está ansioso para conhecê-la. O interior da casa era ainda mais impressionante. Móveis antigos, obras de arte nas paredes e uma atmosfera de tradição familiar. Marina foi apresentada a Eduardo Mendes, um homem de porte altivo que carregava a mesma aura de liderança do filho. Havia também Ana Clara, irmã mais nova de Rafael, advogada formada pela USP, e seu marido Pedro. Então você é a mulher que conseguiu fazer meu irmão sorrir de novo, Ana Clara comentou durante o jantar, servindo-se da lasanha que Teresa havia preparado. Ana, Rafael repreendeu, mas estava sorrindo. É verdade, Rafael. Eduardo interveio. Fazia tempo que não te víamos tão animado com o trabalho. Marina corou, sentindo todos os olhares sobre ela. Eu apenas faço meu trabalho da melhor forma possível. Modéstia. Teresa sorriu. Rafael me contou sobre sua análise do mercado argentino. Muito impressionante. A Marina tem um olhar estratégico natural, Rafael explicou. Ela consegue ver oportunidades e riscos que passam despercebidos. E de onde vem essa paixão pelos negócios? Eduardo perguntou, genuinamente interessado. Marina pensou por um momento. Meu pai tinha uma pequena oficina mecânica no Tatuapé. Eu cresci vendo ele lutar para manter o negócio funcionando, especialmente durante as crises. Acho que desenvolvi uma obsessão por entender como as empresas sobrevivem e prosperam. Seu pai ainda tem a oficina? Teresa perguntou. Não, ele faleceu há 5 anos. Câncer. Marina sentiu a familiar dor no peito. Minha mãe teve que vender tudo para pagar as dívidas do tratamento. O silêncio que se seguiu foi respeitoso. Rafael estendeu a mão por baixo da mesa e tocou brevemente a dela, um gesto de apoio que não passou despercebido por sua família. Sinto muito, Eduardo disse sinceramente. Ele deve ter sido um homem extraordinário para criar uma filha como você. Após o jantar, Teresa insistiu em mostrar a Marina o Jardim dos Fundos, enquanto Rafael ajudava Eduardo a organizar alguns documentos no escritório. As duas mulheres caminharam entre as roseiras perfumadas, a brisa noturna amenizando o calor do dia. Marina, posso ser franca com você? Teresa parou ao lado de uma fonte de pedra. Claro, dona Teresa. Meu filho não é de trazer mulheres para casa. Na verdade, esta é a primeira vez em mais de 2 anos. Teresa estudou o rosto de Marina. Ele gosta de você. Marina sentiu o coração acelerar. Nós trabalhamos juntos, dona Teresa. É apenas... Querida, sou mãe. Eu sei quando meu filho está interessado em alguém. Teresa sorriu. E também sei quando alguém está interessado nele. Marina corou profundamente. É tão óbvio assim? Para mim, sim. Mas isso não é necessariamente ruim. Rafael precisa de alguém que o desafie, que o tire da zona de conforto. Ele trabalha desde os 15 anos. Assumiu responsabilidades enormes muito cedo. Às vezes esqueço que ele ainda é um homem jovem. Eu não quero complicar as coisas. Ele é meu chefe. Eu preciso deste emprego. Marina, olhe para mim. Teresa colocou as mãos nos ombros dela. Você acha que Rafael tomaria uma decisão profissional baseada em sentimentos? Ele te promoveu porque reconhece seu valor. O que acontecer além disso, bem, isso é entre vocês dois. Naquele momento, Rafael apareceu na porta dos fundos. Mãe, não está interrogando a Marina, está? Estou apenas conhecendo melhor minha nora em potencial. Teresa respondeu com uma risada travessa. Mãe, Rafael se aproximou claramente constrangido. Está tudo bem. Marina riu também. Sua mãe é adorável. O caminho de volta para o apartamento de Marina foi silencioso, mas não desconfortável. Ambos pareciam perdidos em seus próprios pensamentos. Rafael parou em frente ao prédio dela, mas não desligou o motor. Marina, sobre o que minha mãe disse. Rafael, você não precisa explicar nada. Marina se virou para encará-lo. Sua família é maravilhosa. Obrigada por me incluir. Não foi apenas por causa da pressão familiar, ele disse suavemente.
Eu queria que você conhecesse as pessoas mais importantes da minha vida. Marina sentiu a respiração falhar. Rafael, eu sei que é complicado. Eu sei que tecnicamente sou seu chefe. Mas Marina, o que sinto por você vai muito além do trabalho. Ela fechou os olhos, lutando contra o turbilhão de emoções. Eu sinto o mesmo. Mas e se der errado? E se arruinarmos tudo? Rafael desligou o motor e se virou completamente para ela. E se der certo? Por um momento eles se olharam em silêncio. Marina podia ver a vulnerabilidade nos olhos dele, a mesma incerteza que sentia. Lentamente, Rafael estendeu a mão e acariciou o rosto dela. Podemos ir devagar, ele murmurou. Sem pressa, sem pressão. Apenas vamos ver onde isso nos leva. Marina fechou os olhos apoiando-se no toque dele. Você tem certeza? Tenho certeza de que nunca senti isso antes, ele respondeu. E tenho certeza de que não quero deixar passar. Marina abriu os olhos e sorriu. Então vamos ver onde isso nos leva. Rafael sorriu também. E pela primeira vez desde que se conheceram, Marina viu o homem por trás do CEO, vulnerável, esperançoso e completamente apaixonado. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Ela saiu do carro e caminhou até a entrada do prédio, sentindo os olhos dele acompanhando cada passo. Quando se virou para acenar, Rafael ainda estava ali, sorrindo. Marina subiu para o apartamento com o coração acelerado e uma certeza crescente. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. A segunda-feira chegou com uma energia diferente no escritório. Marina notou imediatamente os olhares curiosos dos colegas quando passou pela recepção. Helena a cumprimentou com um sorriso conhecedor e até mesmo o segurança do prédio pareceu observá-la com mais atenção. As notícias viajavam rápido no mundo corporativo e aparentemente sua presença no jantar da família Mendes não havia passado despercebida. Bom dia, Marina. Rafael a cumprimentou quando ela chegou à sua mesa, mantendo o tom profissional de sempre, mas seus olhos carregavam uma intimidade nova. Bom dia, Sr. Mendes, ela respondeu, também mantendo a formalidade, mas não conseguindo evitar um pequeno sorriso. Temos uma reunião com a diretoria em 1 hora. Você pode revisar estes números para mim? Ele colocou uma pasta sobre a mesa dela, seus dedos tocando brevemente os dela durante a troca. Marina sentiu um arrepio, mas manteve a compostura. Eles haviam concordado em ir devagar, e isso incluía manter o profissionalismo no ambiente de trabalho, pelo menos por enquanto. A reunião da diretoria foi um teste de fogo. Marina estava sentada ao lado de Rafael, na imponente sala de conferências do 31º andar, cercada por homens de terno que a observavam com ceticismo mal disfarçado. Ela reconheceu alguns rostos, diretores que raramente desciam aos andares inferiores e que tratavam funcionários de nível médio como mobília. Senhores, como sabem, a Marina Santos agora faz parte da minha equipe estratégica, Rafael anunciou. Ela será responsável por análises de mercado e desenvolvimento de novos projetos. Roberto Santana, diretor financeiro e conhecido por sua resistência a mudanças, se inclinou para a frente. Rafael, com todo respeito, a senhorita Santos era assistente há 2 semanas. Não acha precipitado colocá-la em posição de tanta responsabilidade? Marina sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra. Rafael, no entanto, não demonstrou qualquer irritação. Roberto, você se lembra da proposta para a Argentina que aprovamos na semana passada? Rafael perguntou calmamente. Claro. Excelente trabalho. Foi a Marina quem identificou as falhas na análise de concorrência original. Sem a intervenção dela, teríamos perdido pelo menos 5 milhões no primeiro ano. O silêncio na sala foi palpável. Marina viu a expressão de Roberto mudar ligeiramente, uma mistura de surpresa e reconhecimento relutante. Além disso, Rafael continuou, ela preparou um relatório sobre oportunidades no mercado chileno que gostaria de compartilhar com vocês. Marina respirou fundo. Este era o momento. Ela se levantou, ativou o projetor e começou sua apresentação. Durante os próximos 20 minutos, ela detalhou uma estratégia completa para a expansão no Chile, incluindo análise de riscos, projeções financeiras e um cronograma de implementação. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Foi Marcos Oliveira, diretor de operações, quem falou primeiro. Impressionante. Onde você conseguiu esses dados sobre regulamentação chilena? Eu tenho contatos na universidade.
ex-colegas que trabalham em Santiago. Também consultei relatórios do Sebrae sobre empresas brasileiras que já operam no Chile. E essa projeção de ROI? Roberto perguntou, genuinamente interessado agora. Marina passou os próximos 15 minutos respondendo perguntas técnicas, demonstrando um conhecimento que surpreendeu até mesmo Rafael. Quando a reunião terminou, ela sabia que havia conquistado o respeito dos diretores. Excelente trabalho, Rafael murmurou enquanto saíam da sala. Mas a satisfação de Marina foi interrompida quando Helena se aproximou com expressão preocupada. Rafael, preciso falar com você. É sobre Carlos Ferreira. O escritório de Rafael estava tenso. Carlos Ferreira estava sentado em frente à mesa, o rosto vermelho de raiva contida. Helena permanecia perto da porta como se antecipasse problemas. Marina havia sido chamada alguns minutos após a chegada de Carlos e agora entendia o motivo da tensão. Então é verdade, Carlos disse olhando diretamente para Marina. A princesinha conseguiu o que queria. Carlos, cuidado com o tom. Rafael alertou, sua voz carregando uma frieza que Marina conhecia bem. 2 anos, Rafael. 2 anos eu trabalho nesta empresa, construindo resultados, e você promove uma assistente que estava chorando na sua sala há 2 semanas? Marina sentiu a familiar sensação de humilhação subindo pela garganta, mas desta vez algo era diferente. Ela não estava mais sozinha. Carlos, ela disse calmamente, meus resultados falam por si só. A apresentação que acabei de fazer salvou a empresa de um erro que você não conseguiu identificar. Você acha que pode vir aqui, dar uma de espertinha e tomar meu lugar? Carlos se levantou apontando o dedo para ela. Eu sei o que está acontecendo aqui. Todo mundo sabe. Rafael se levantou também, sua postura irradiando uma autoridade perigosa. O que exatamente você está insinuando, Carlos? Estou dizendo que é muito conveniente uma assistente sem qualificação virar estrategista da noite para o dia, especialmente depois de passar uma noite chorando no seu escritório. O silêncio que se seguiu foi glacial. Marina viu as mãos de Rafael se fecharem em punhos sobre a mesa. Helena, por favor, chame o RH. Rafael disse, sua voz perigosamente calma. Rafael, espere. Marina interveio. Ela se virou para Carlos, mantendo a voz firme. Você está certo sobre uma coisa, Carlos. Eu estava chorando naquela noite. Chorando porque passei 3 anos sendo desrespeitada, humilhada e subestimada por alguém que confundia incompetência com autoridade. Carlos abriu a boca para responder, mas Marina continuou. Mas você está errado sobre tudo o resto. Minha promoção não tem nada a ver com lágrimas ou favores. Tem a ver com resultados. Algo que você claramente não entende. Marina, Rafael tentou interromper. Não, Rafael. Ele precisa ouvir isso. Marina se aproximou de Carlos. Você quer saber por que eu consegui esta posição? Porque enquanto você estava gritando comigo por relatórios que já estavam na sua mesa, eu estava estudando mercados internacionais. Enquanto você estava culpando outros pelos seus erros, eu estava encontrando soluções. E enquanto você estava se escondendo atrás do seu cargo, eu estava provando meu valor. Carlos estava visivelmente abalado agora. Você não pode falar assim comigo. Eu sou seu superior. Era. Rafael corrigiu friamente. Carlos Ferreira, você está demitido por justa causa. Assédio moral, comportamento inadequado e insubordinação. Você não pode fazer isso. Meu advogado vai... Pode tentar. Rafael interrompeu. Mas antes disso, gostaria que soubesse que todas as suas interações com funcionários dos últimos 6 meses foram documentadas. O RH tem um dossiê completo sobre seu comportamento. 2 seguranças apareceram na porta, convocados por Helena. Carlos olhou ao redor da sala, percebendo que estava completamente derrotado. Isso não vai ficar assim, ele disse para Marina antes de ser escoltado para fora. Quando a porta se fechou, Marina sentiu as pernas ficarem fracas. Ela se apoiou na mesa, respirando profundamente. Você está bem? Rafael se aproximou, colocando a mão no ombro dela. Eu não acredito que fiz isso, Marina murmurou. Eu nunca confrontei ninguém assim na minha vida. Você foi incrível, Rafael disse suavemente. Corajosa, articulada, profissional. Estou orgulhoso de você. Marina levantou os olhos para encontrar os dele. Você acha que ele estava certo? Sobre as pessoas pensarem que... Marina, pare.
Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Qualquer pessoa que assistiu à sua apresentação hoje sabe exatamente por que você está aqui. Você conquistou o respeito de toda a diretoria em uma manhã. Isso não acontece por acaso ou por favores. Helena pigarreou discretamente. Desculpem interromper, mas Rafael, o pessoal do RH quer uma reunião para documentar o incidente. E Marina, todos os diretores querem uma cópia da sua análise sobre o Chile. Marina sorriu, sentindo uma confiança nova fluindo por suas veias. Helena, agende uma reunião com a equipe de desenvolvimento para amanhã. Quero discutir a implementação da estratégia chilena. Sim, senhora. Helena sorriu de volta. Quando Helena saiu, Rafael se aproximou de Marina novamente. Como você se sente? Assustada, ela admitiu, mas também livre. Pela primeira vez em 3 anos me sinto realmente livre. Rafael sorriu, aquele sorriso que ela estava aprendendo a amar. Bem-vinda à sua nova vida, Marina Santos. De verdade, desta vez. Marina sorriu de volta, sabendo que tinha acabado de ultrapassar uma barreira que jamais imaginou conseguir. E o melhor de tudo era que Rafael estava ao seu lado, não como seu salvador, mas como seu parceiro. O outono paulistano havia chegado com sua típica imprevisibilidade. Manhãs frias e tardes quentes que obrigavam as pessoas a carregar casacos que não sabiam se iriam usar. Marina observava a cidade pela janela do 30º andar, uma xícara de café fumegante nas mãos, enquanto revisava mentalmente a apresentação que faria dali a 1 hora para investidores chilenos. Nervosa? A voz familiar de Rafael a fez se virar. Ele estava apoiado no batente da porta, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos. Nos últimos 6 meses, Marina havia aprendido a ler as sutilezas de suas expressões, e neste momento via orgulho e algo mais profundo, admiração genuína. Um pouco, ela admitiu, colocando a xícara sobre a mesa. É a primeira vez que vou apresentar para investidores internacionais sem você na sala. Você não precisa de mim lá. Rafael se aproximou, ajeitando discretamente a gola do blazer dela. A Marina que conhecia há 6 meses precisava. A Marina de hoje é uma das executivas mais competentes que já conheci. Marina sorriu, sentindo o calor familiar que a presença dele sempre despertava. Às vezes ainda não acredito em como tudo mudou. Eu acredito. Rafael pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Você sabe que o conselho aprovou sua promoção para diretora de expansão internacional, não sabe? Marina arregalou os olhos. Rafael, você não disse nada. Eu queria que fosse uma surpresa. A votação foi unânime. Roberto Santana disse que foi a melhor contratação que fizemos em anos. Roberto disse isso? Marina riu, lembrando-se do ceticismo inicial do diretor financeiro. Disse, e mais, ele quer que você lidere a expansão para toda a América Latina. Marina sentiu as pernas ficarem fracas. 6 meses atrás, ela era uma assistente invisível. Agora estava sendo convidada a dirigir a expansão internacional de uma empresa multimilionária. Marina, Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Você merece isso. Cada oportunidade, cada reconhecimento. Você trabalhou duro, provou seu valor repetidas vezes. E nós? Ela perguntou suavemente. Como fica nossa situação com essa promoção? Rafael sorriu, aquele sorriso que ela havia aprendido a amar. Bom, tecnicamente você não será mais minha subordinada direta. Responderá diretamente ao conselho. Tecnicamente, não haverá mais impedimentos para isso. Rafael tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Marina sentiu o coração parar. Rafael. Marina Santos. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado elegante e discreto. Você mudou minha vida de todas as formas possíveis. Me fez lembrar por que comecei a trabalhar, me ensinou que sucesso sem alguém para compartilhar não vale nada. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando. Quer se casar comigo? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina, antes mesmo que ela conseguisse responder. Rafael, sim, eu quero. Ele deslizou o anel no dedo dela, e por um momento, o mundo pareceu parar. O escritório, a cidade lá fora, as responsabilidades, tudo desapareceu, deixando apenas eles dois e a promessa de um futuro juntos. Eu te amo, Rafael murmurou, beijando-a suavemente. Eu também te amo, Marina respondeu contra os lábios dele.
O momento foi interrompido por uma batida na porta. Helena apareceu com um sorriso maroto no rosto. Desculpem interromper, mas os investidores chilenos acabaram de chegar. Ela fez uma pausa, notando o anel na mão de Marina. Ah, parabéns. Era sobre tempo. Marina riu, enxugando as lágrimas. Helena, você sabia? Querida, ele me pediu ajuda para escolher o anel há um mês, e posso dizer que tem bom gosto. Rafael riu também. Helena, pode dar uns minutos para a futura diretora se recompor? Claro, mas Marina, não demore muito. Eles estão ansiosos para conhecer a mulher que vai transformar nossa empresa em uma potência latino-americana. Um ano depois, Marina estava no terraço do edifício da Tec Brasil, observando o pôr do sol pintar o céu de São Paulo em tons de laranja e rosa. A festa de inauguração do escritório da empresa em Santiago estava em pleno andamento no andar de baixo, mas ela havia subido para ter alguns minutos de silêncio. O anel de noivado em seu dedo havia sido substituído por uma aliança simples de ouro. Ela e Rafael haviam se casado em uma cerimônia íntima 3 meses atrás, apenas com a família e amigos mais próximos. A lua de mel em Buenos Aires havia sido perfeita, mas voltar ao trabalho juntos havia sido ainda melhor. Pensando em quê? Rafael apareceu ao lado dela, 2 taças de champanhe nas mãos. Em como tudo mudou. Marina aceitou a taça, apoiando-se no peito dele. Você se lembra da primeira vez que subi aqui? Estava chovendo, e eu achava que minha vida havia acabado. E eu achava que tinha encontrado uma funcionária talentosa. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Não sabia que tinha encontrado minha alma gêmata. Marina se virou nos braços dele. Não acha estranho que tudo tenha começado com lágrimas e uma carta de demissão? Acho perfeito, Rafael sorriu. As melhores histórias sempre começam quando achamos que chegamos ao fim. Rafael Mendes, você está ficando romântico na velhice. Senhora Mendes, eu tenho apenas 36 anos. Marina riu, adorando como soava seu novo sobrenome. E eu 29, com uma empresa para expandir e um marido para manter na linha. Falando em empresa, Rafael ficou sério por um momento. Como você se sente sobre a proposta do conselho? Marina suspirou. O conselho havia oferecido a ela a presidência da nova divisão latino-americana da Tec Brasil, uma posição que a tornaria uma das executivas mais jovens do setor no Brasil. Assustada, ela admitiu, mas também empolgada. 2 anos atrás, eu nem conseguia confrontar um supervisor incompetente. Agora estou sendo convidada a liderar uma divisão internacional. E vai aceitar? Vou. Marina sorriu, a certeza crescendo em sua voz. Vou aceitar porque finalmente entendi que mereço estar aqui. Não por sorte, não por favores, mas porque trabalhei duro e provei meu valor. Rafael a beijou profundamente. Estou muito orgulhoso de você. E eu estou grata, Marina murmurou contra os lábios dele. Por você ter visto em mim o que eu não conseguia ver. Eu não criei nada, Marina. Apenas dei a você o espaço para mostrar quem sempre foi. Eles permaneceram abraçados no terraço, observando a cidade que se iluminava com o anoitecer. São Paulo se estendia infinitamente diante deles, uma metrópole de sonhos e oportunidades, onde milhões de pessoas lutavam diariamente por reconhecimento e sucesso. Rafael, Marina disse suavemente, você acha que nossa história vai inspirar outras pessoas? Como assim? Sabe, a ideia de que não importa onde você comece, sempre é possível recomeçar. Que às vezes as melhores oportunidades vêm disfarçadas de final. Rafael pensou por um momento. Acho que nossa história prova que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados e que quando 2 pessoas se apoiam de verdade, elas podem alcançar qualquer coisa. Marina sorriu observando as luzes da cidade. Então vamos mostrar ao mundo o que é possível. Juntos? Sempre juntos. Lá embaixo, a festa continuava. Os funcionários comemoravam os sucessos da empresa. Os investidores discutiam novos projetos. E a vida seguia seu ritmo acelerado. Mas, no terraço, Marina e Rafael tinham encontrado seu momento de eternidade. 2 corações que se descobriram no meio do caos corporativo de São Paulo e decidiram construir não apenas uma empresa de sucesso, mas uma vida de amor e realizações. A história havia começado com lágrimas e uma carta de demissão rasgada. Agora, sob o céu estrelado da maior cidade do Brasil, ela continuava com promessas de futuro, sonhos compartilhados
e a certeza de que, juntos, eles poderiam conquistar qualquer coisa. Marina Santos, agora Marina Mendes, havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. E o melhor de tudo era que esse lugar era ao lado do homem que havia visto nela muito mais do que ela própria conseguia enxergar.